Fala nação! No vídeo de hoje veremos como estão as negociações de Léo Ortiz e Evander. Vene Casagrande conta como o Flamengo está agindo no mercado. O goleiro Santos pode ficar para a disputa do Carioca. Isso e muito mais agora. Esse vídeo tem imagens dos canais Vene Casagrande, Jovem Pan Esportes e GE Globo. Agradecimentos e links dos vídeos completos na descrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Está tudo certo, vai ser mesmo o reforço do Fortaleza, contrato de 3 anos, só que os times estão conversando para que ele permaneça no Rio de Janeiro até o fim do mês para ser titular nas primeiras rodadas do Carioca. E no Flamengo tem a possibilidade de um outro reforço para o futebol feminino, da Cristiane, uma das maiores do futebol brasileiro. A atleta tem contrato até o fim do ano com o Santos e tem negociação encaminhada para reforçar o Flamengo. Escobar. Vinícius Bueno, muito obrigado. Falando da Central do Mercado. A seguir... Cerca de 34 milhões de reais na cotação atual por parte dos direitos do jogador. O desejo inicial da diretoria do Flamengo era adquirir 100% dos direitos de Evander, mas para tentar concluir o negócio, mudou de estratégia e optou por tentar comprar uma parte, cerca de 60% a 70% dos direitos de Evander. O valor de 7 milhões de dólares será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Flamengo deseja ainda um contrato de 3 anos ao meia Evander, que hoje está com 25 anos de idade. E há metas que ainda podem fazer o negócio chegar em 8 milhões e meio de dólares, cerca de 41 milhões de reais. Mauro César, sobre essa investida do Flamengo no mercado da bola, eu acho até que o Flamengo está mais carente em outras posições. Tá difícil negociar com o Bragantino a questão do Léo Ortiz, do Juninho Capixaba, com a Roma o Matias Vinha, e o Flamengo buscando um meia que evidentemente não vai ser a primeira opção, sendo que o Flamengo já apresentou o Nicolás de la Cruz, tem o Arrascaeta no elenco. O que falar dessa investida do Mengão pelo Evander, Mauro César? Hoje eu falei com algumas pessoas do clube, né? Aí me disseram o seguinte: não teve nova investida, essa aí é aquela proposta original que foi feita, já foi rechaçada pelos americanos. Então, ou seja, pelo que eu entendi hoje, até buscando mais informações, o clube não está insistindo na contratação. Os americanos já falaram que não tem conversa e ponto final. Aí eu perguntei, tá bom, então quer dizer que retirou a proposta? Então, também não retirou. Quer dizer, se os americanos mudaram de ideia, nós não vamos mudar de ideia. Eles pagaram perto de 10 milhões de dólares pelo jogador no ano de 2022 e não vão querer vendê-lo, né? Não tem o menor cabimento essa negociação aí. Essa proposta também é uma absurda, feita antes, agora, ou refeita, mantida ou retirada, não tem sentido. É um jogador que não justifica tal investimento, a posição não é prioritária pro elenco, não é a posição que o Flamengo mais necessita de um jogador, e não tem o menor cabimento, né? E eles estão dispostos a esperar até março, se for preciso, pelo Léo Ortiz. Há um entendimento de que, como eu falei ontem aqui, de que o Bragantino pede mais dinheiro pelo fato de ser o Flamengo, achando que tem mais grana, então vão pedir mais, e eles vão esticar a corda até onde der. No caso do Léo Ortiz, é o zagueiro que eles querem. Talvez o Flamengo entenda que é o único zagueiro do mundo que sabe sair jogando, porque não pensa em outro. Para a lateral esquerda, ali do Vinha e do Capixaba, eles dizem ter outros nomes, mas acreditam que possa haver uma redução, né, da pedida da Roma, por exemplo, né, para contratar o uruguaio. Até faz um certo sentido que a Roma em algum momento vai ter que definir o que ela vai fazer. Mantém o jogador emprestado ao Sassuolo e não faz dinheiro, ou vende pelo valor que foi oferecido pelo Flamengo por algum outro clube que apareça com interesse, e aí você faz caixa e consegue contratar alguém para reforçar o time do Zé Mourinho, a própria Roma, para a segunda metade da temporada europeia, no caso agora da janela do começo do ano. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho até o Flamengo contratar alguém, não deve ser para agora não. Eu entendo que entre você contratar por qualquer valor que se pede de cara e você negociar, esticar um pouco mais a negociação, desde que o final seja feliz, ok, problema nenhum. Agora, se não contratar ninguém, aí vai ser muito criticado, porque será muita incompetência não conseguir contratar para as posições carentes do elenco depois de algumas saídas, né? Já saiu o Santos, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Felipe Luiz, saiu o Everton Ribeiro. Tudo bem, todos eram reservas, né? Mas são jogadores que pesavam no orçamento, tudo com bons salários, há algum tempo no clube. E alguns, né? Algum tempo no clube, alguns anos. E é preciso que eles se mexam, consigam resolver. Mas para jogar também o início do Carioca, eu acho que não tem nenhum problema começar com esse elenco e tentar trazer os jogadores em fevereiro, ou até mesmo em março, no último caso. Mas a questão é o desfecho. Qual vai ser o desfecho? Eu não sei, ninguém de nós sabe.
Se contrataram o Léo Ortiz afinal, beleza, conseguiram redução de valor e tal, porque eu também não pagaria 10 milhões de euros para um zagueiro de 28 anos, que teve uma ou outra convocação para a seleção, mas assim, ele não era nem um dos nomes prioritários do Tite, né? Quando alguém se machucava e tal, ele era chamado, mas nem jogava. Ele é bom jogador, mas acho que é muito, acho que é muito. Eu também não pagaria. E eles acreditam que o Red Bull Bragantino vai acabar cedendo, a mesma coisa a Roma, e vão ficar esticando a corda por mais tempo. Por isso que eu acho que nesse mês dificilmente vai ter alguma novidade com relação a isso. Hoje é dia... Que dia é hoje? 10. Né? Então ainda faltam 3 semanas para o final do mês. É provável que esse mês não tenha nenhuma novidade, não. A não ser que um desses clubes recue drasticamente, aí eles cheguem num acordo e façam uma negociação. Piperno, tá aí, o que falar desse interesse todo do Flamengo pelo Evander? O time dos Estados Unidos tá fazendo aí, já sinalizou que não quer vender o atleta e tudo mais, mas é o nome que está sendo ventilado e está sendo falado aí, Evander no Flamengo. Não sei o que dizer em relação a esse jogador. Eu não conheço, eu assim, conheço de ouvir falar, né? Mas eu não vi esse jogador em ação. Não sei se realmente ele pode ser o reforço, não sei se justificaria um investimento tão alto. Agora, no caso, por exemplo, da lateral esquerda, quando o Flamengo fala, pensa e, enfim, cogita, Vinha e também o Capixaba, está falando de 2 jogadores com perfis muito diferentes. O Capixaba, inclusive, foi utilizado muitas vezes no meio campo, um jogador que gosta muito de avançar, um jogador que ataca bem e tal, um jogador de boa técnica, quando tem a bola nos pés, mas é um jogador, por exemplo, de muitos problemas quando tem que marcar. E foi assim desde o começo de carreira. Eu me lembro até que teve uma vez que o Renato, que acho que tem um toque de Midas aí para um monte de coisa, falou, eu vou ensinar ele a marcar. Ele não ensinou coisa nenhuma, ele já tinha esse problema. No começo de carreira foi assim no Grêmio e tem sido assim desde sempre, né? O Vinha não, é um lateral mais convencional, um jogador, para mim, de um nível muito bom. Eu iria atrás dele. Agora, essa dificuldade toda, né? Não exatamente em relação ao Vinha, porque é um jogador, né, de um clube lá da Europa, mas aqui no Brasil vai mostrando também todo mundo, quando tem que fazer uma negociação com o Flamengo e Palmeiras, joga os preços lá em cima, né? Puxa vida, esse é o novo rico, esse é o novo milionário, então eu posso pedir um monte. Então torna tudo muito mais difícil também. O caso do Léo Ortiz é típico. Não é um jogador para custar tanto. Aposto que se, por exemplo, o São Paulo chegar lá para tentar contratar um argentino ou, sei lá, mesmo alguém de fora, né, de um mercado intermediário aí, o preço não vai ser esse. O preço é esse porque é o Flamengo. Você tem o índice Flamengo, você tem o índice Palmeiras e vai ser assim sempre. Da mesma maneira, se o Flamengo apresentar algum nome para vender. Você que tentar comprar de quem é? Claro, é mais difícil. Eu quero 50, mas eu posso te passar 49? Não, é 50. Mas 49 eu tenho. Poxa, a diferença é pequena. Não, eu quero 50. Não é isso? É o inverso. O caso com o Pedrinho aqui em relação à venda do Arthur. Nossa. Só que, da mesma forma que se vende muito bem o Arthur, na hora de comprar outro vai ser muito mais difícil também. Exatamente. Só lembrando que o negócio do Arthur é uma operação que pode chegar aos 18 milhões de euros, são 15 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus. O Palmeiras vai ficar com 90% do negócio, tá? Tá bom, né? É à vista, não? Eu não tenho essa informação, posso consultar depois o departamento de futebol do Palmeiras sobre essa informação envolvendo o Arthur. Mas tá aí, a gente está falando, né, do futebol russo, acabou de falar do futebol dos Estados Unidos, onde atua o Evander, né? O Piperno que costuma transmitir, às vezes, esses campeonatos, esses jogadores. Eu pensei até que você conhecia o Evander, o Piperno. Ele que foi revelado pelo Vasco. Eu só conheci o Holyfield. Então. Em 2016, depois foi lá para a Dinamarca, onde permaneceu até 2022, e de lá para os Estados Unidos. Realmente, essa talvez seja o primeiro capítulo do surgimento desse nome em debates, em conversas e em mesas esportivas. Eu acho, sinceramente, eu não tinha ouvido esse nome. Imagino que pelo interesse do Flamengo, pela competência do departamento de análises
e de pesquisa do Flamengo, o jogador deve ter sido bem acompanhado e talvez interesse realmente, esteja nos planos do professor Tite para ser utilizado, né, de alguma maneira. Você sabe que eu acho que o professor Tite, eu não sei o que ele está sugerindo, eu não conheço a lista de indicações dele. Mas assim, eu acho que o Flamengo também está demorando muito para reforçar a sua defesa. Eu acho que o goleiro não é tão confiável. Lateral direito. Talvez aí o Flamengo possa buscar um nome um pouco melhor. Está tentando buscar um zagueiro, tanto que sonha com o Léo Ortiz. Está em busca de um outro lateral esquerdo. Então veja, o Flamengo está pensando em praticamente uma defesa inteirinha. Ou pelo menos tem, enfim, necessidade de muitos jogadores de defesa. Então, e aí vem o Evander, parece que está próximo e tal. Mas veja, eu também não vejo esse setor como uma prioridade na vida do Flamengo. Sobre o Flamengo, vamos ouvir agora o Marcos Braz. Ele foi questionado sobre a questão do Gabigol, se chegou a conversar com o Corinthians, se houve negociação, se não houve negociação. E nós temos aqui a palavra de Marcos Braz no bate-pronto da Jovem Pan. O jogador tem 1 ano de contrato, é do Flamengo. Não posso falar se o presidente do Corinthians falou ou não como representante do atleta. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação. Ele tem uma história linda aqui dentro. É importantíssimo aqui, a gente conta. O que posso falar é, temos 1 ano de contrato e interessa ter ele até o final. Não sou eu que trago propostas para o Flamengo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, porque a imprensa que acompanha o dia a dia do Santos noticiou que o Flamengo tem interesse na contratação do zagueiro Joaquim. Será que procede? Conversamos com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e também com o empresário do jogador, e vamos trazer todos os detalhes desse possível interesse no defensor santista. Também falei com o Braz sobre outros assuntos, como Vina, Luiz Henrique, Evander. Isso tudo a gente vai trazer atualizações para vocês no vídeo de agora. Tem também Gustavo Henrique, zagueiro ex-Flamengo, chegando ao Corinthians. E é uma operação extremamente curiosa, vou trazer aqui para vocês. E claro, as declarações do De La Cruz, novo jogador do Flamengo, que desembarcou no Rio de Janeiro nessa terça-feira, e vamos trazer as declarações dele na chegada à cidade maravilhosa. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Também tem a nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta. E com bônus e utilizando o código VENE, você ainda tem direito a bônus. Beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, Gustavo Henrique, zagueiro que passou pelo Flamengo recentemente, novo reforço do Corinthians, chega nessa quarta-feira a São Paulo para se apresentar ao timão. E eu vou trazer esse detalhe aqui porque foi uma apuração muito bem feita, modéstia à parte, e a verdade é essa, porque ninguém havia noticiado isso ainda. E o Corinthians contratando o Gustavo Henrique sem compensação financeira, ou seja, de graça, sem pagar ninguém. O jogador chega de graça ao timão, que vai ser dono de 60% dos direitos econômicos do atleta e assinará contrato de 2 anos com esse jogador. Com isso, o Fenerbahçe da Turquia, ex-equipe de Gustavo Henrique, e quem também era dono de direitos econômicos do zagueiro, e o Valladolid, time espanhol que Gustavo Henrique defendia até a chegada ao Corinthians, vão dividir os outros 40% dos direitos econômicos. Então, o Corinthians contratando esse zagueiro aí, que teve boa passagem pelo Santos, sobretudo. No Flamengo se esperava mais, mas olhando essa operação toda aí, acabou que o Corinthians fez uma boa contratação. Sobre o Flamengo agora, vamos falar sobre De La Cruz, que chegou ao Rio de Janeiro. Já a gente vai trazer todas as informações. Será que o Joaquim interessa ao Flamengo? Mas vamos falar do De La Cruz, que ele desembarcou, estava previsto para 1h da tarde, teve um certo atraso, apareceu por volta de 2h30 ali no saguão, e em entrevista à Flá TV, ele disse o seguinte: muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil. Tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes.
E ele foi questionado sobre a relação dele com Arrascaeta e Varela, os outros uruguaios que são do elenco do Flamengo, e ele disse: falei com o Georgian, que no caso é o Arrascaeta, e com o Gui, que é o Varela, que ele se chama Guilherme Varela. Me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Então, Arrascaeta e Varela ajudaram bastante o Flamengo nessa contratação do De La Cruz, que ainda não tem número definido, tá? Perguntei a Marcos Braz, mas nenhum número definido ainda para o meia uruguaio. Lembrando que ele pode ter mais um companheiro uruguaio no time do Flamengo, porque o Vina ainda está na mira do Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, vamos falar sobre Joaquim, zagueiro do Santos, que, segundo o GE.com, que acompanha o dia a dia do Santos, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Em cima dessa informação do GE, eu fui apurar para trazer aquilo que eu, Vene Casagrande, apurei. Primeiro, o empresário do jogador, Luizinho Piracicaba, negou a informação, falou que não procede, que o Flamengo em nenhum momento entrou em contato, que não tem negociação, que o Flamengo não ligou para ele, nem para o jogador, nem para o Santos, para questionar a situação, apurar a situação do Joaquim. E aí liguei também para uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, que no caso é o Marcos Braz, que é o vice-presidente, é quem está à frente ali das negociações do Flamengo. E a resposta dele foi curta e grossa: Vene, o zagueiro que queremos é o Léo Ortiz, o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Aí eu fui, questionei novamente: então o Joaquim fora? Ele foi e respondeu: o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Faz total sentido, gente, sabe por quê? Para tirar o Joaquim do Santos não seria de graça. O Joaquim está nos planos do Santos para disputar a Série B, porque o salário dele, teoricamente, ele não precisou reduzir. Lá está tendo essa situação de jogadores reduzindo salário, quem não quer reduzir salário está fora dos planos, enfim. O Joaquim está nos planos do Santos, segundo o próprio empresário. O Marcos Braz disse que o zagueiro que o Flamengo está tentando contratar é o Léo Ortiz. Então, pelo visto, não procede. Eu só estou apenas trazendo aquela informação que eu apurei para trazer para vocês, porque toda vez que alguém publica algo, eu tenho que apurar. Quando se confirma, a gente dá aqui a informação também. E aí, eu aproveitei a conversa, porque é difícil falar com o Marcos Braz, e questionei sobre outros assuntos. Inclusive, perguntei sobre o Léo Ortiz, como é que está a situação, e ele falou: Vene, a nossa proposta continua na mesa. A gente tem interesse em ter o Léo Ortiz, a nossa proposta continua na mesa. Óbvio que a resposta, isso não foi ele que me falou, isso eu apurei. O Flamengo, quando entrou na negociação com o Léo Ortiz, a resposta que o Flamengo teve do empresário do jogador é que tinham combinado do Red Bull Bragantino com o empresário, com o jogador, que se chegasse uma proposta de um determinado valor, o Red Bull iria vender o jogador. Mas, quando foi o Flamengo que chegou ao valor da proposta, aí o Red Bull Bragantino foi e subiu a pedida para 10 milhões de euros. Algo que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo mantém a proposta feita anteriormente, entre 4 e 5 milhões de euros, poderia até chegar a 6, essa é a informação que eu tenho, mas o Red Bull Bragantino não quer vender o Léo Ortiz para o Flamengo. Ou melhor, até quer, pelo valor pedido de 10 milhões de euros. Esse valor o Flamengo não vai pagar. Isso está resolvido. Eu acho que, no fim das contas, o empresário, que é o Pitombeira, vai chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino para conseguir a liberação do jogador para o Flamengo. E aí eu questionei: então vocês continuam tentando? Sim, o Marcos Braz garantiu o nosso jogador, o nosso zagueiro que a gente quer nesse momento é o Léo Ortiz. E não tem isso de plano A e plano B, porque ele mesmo me explicou também. A partir do momento que você bota um jogador, classifica um jogador como plano A, e não vem esse jogador e vem outro, parece que esse jogador só veio porque o outro não veio. Faz sentido, é meio que você, entre aspas, desvaloriza um atleta que possa ser contratado futuramente pelo Flamengo. Então, Léo Ortiz continua na mira do Flamengo, o Flamengo continua tentando a contratação desse jogador, e o Joaquim, a priori, não está na mira do Flamengo. E aí aproveitei na conversa para perguntar sobre Vina. E a situação é a mesma. A Roma está ganhando tempo. A resposta que o Flamengo tem, e na verdade é até um achismo do Flamengo, que como está no começo da janela de transferência, a Roma vai ganhando tempo, vai cozinhando a situação. Então o Flamengo espera também por esse jogador. Não é plano A, acabei de explicar para vocês. O Flamengo quer o Vina, entende que o Vina é o jogador. O Tite quer o Vina, já ligou para o Vina algumas vezes. Então o Flamengo vai ter paciência tanto com o Léo Ortiz quanto com o Vina. Paciência maior do que tida anteriormente em outras janelas de transferência.
Então o Flamengo vai buscar a contratação desses 2 jogadores, continua buscando, continua esperando, entre aspas, essa situação, não tem pressa e quer o Léo Ortiz e quer o Vina. E aí questionei também sobre Evander. A resposta que eu tive é: Flamengo fez proposta para comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do meia Evander junto ao Portland, da MLS dos Estados Unidos. E o Flamengo aguarda essa resposta. O Flamengo continua tentando a contratação de Evander, não desistiu dessa contratação. Repito, o Flamengo fez a proposta de comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do atleta. Qual o valor? Obviamente eu perguntei, mas aí o Marcos Braz não quis abrir. A situação do Luiz Henrique junto ao Betis. O Marcos Braz me explicou que o entendimento é que o Betis está fazendo a mesma coisa que a Roma no caso do Vina. Tendo paciência, começo de janela de transferência, isso é verdade. Eu conversei com o dirigente do Betis e ele mesmo me disse: Vene, não temos pressa para resolver a situação. Estamos no começo da janela de transferência, nossa prioridade é por venda. Flamengo, Fluminense e Corinthians fizeram proposta por empréstimo. A melhor proposta foi a do Corinthians, dentre esses 3 clubes brasileiros, porque é por obrigação de compra se ele disputar pelo menos 70% das partidas. Então, por isso que a proposta de compra, a proposta do Corinthians foi melhor em relação à do Flamengo e do Fluminense. Então, galera, o Flamengo continua aí no mercado, não está nessa de, tá tudo bem. Não está tudo bem. O Flamengo continua tentando aqueles jogadores que o Flamengo entende que podem reforçar e muito o elenco do Flamengo. Então, Léo Ortiz, o Flamengo continua tentando, Vina, o Flamengo continua tentando, Evander, o Flamengo continua tentando e Luiz Henrique, o Flamengo continua tentando. Tá aí uma atualização para vocês do Mercadão da Bola. Beleza, galera? Um beijo para vocês, um forte abraço e fui! Valeu por ter chegado até aqui. Agora fortalece e deixa aquele triplo C. Curte, comenta e compartilha. E não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Será que o Flamengo vai contratar mais alguém nessa janela? Diz o que você acha. Grande abraço e até próximo vídeo.